Finalmente uma notícia boa, né? A gente, assim, espera que o Brasil comece uma nova fase. A falta de vergonha, os absurdos de nossas autoridades, de muitas delas, tem estimulado um desencanto e que pode, de repente, se transformar num processo violento. Na Bahia nós vemos por muito pouco isso acontecendo. Então, agora é o momento dos nossos políticos pensarem um pouco. Está na hora do Congresso, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, prefeitos, governadores, tá? Terem atenção para a opinião pública, porque o desprezo é total. As revoluções podem acontecer, né? Pacíficas ou violentas. Esse livro da Hannah Arendt aqui, ele mostra, inclusive, as dúvidas daqueles que formaram os Estados Unidos em relação à validade da representação em assembleias, que na época era inevitável. O projeto da Ficha Limpa mostrou que as leis podem ter origem popular e virem a ser aprovadas e discutidas amplamente. Óbvio, ninguém pode prescindir de presidente da República, de um governador ou de um prefeito. Qualquer comunidade precisa de um administrador. Agora, sob que modelo? Presidencialista ou parlamentarista? No Brasil nós temos um parlamentarismo irresponsável, fruto de uma Constituição, vamos dizer assim, produzida por constituintes que não foram eleitos para essa função. Nós acabamos tendo uma Constituição improvisada, confusa, em que a situação é tão ridícula que o maior partido, o que era o PMDB, achava que não devia apresentar candidato a presidente da República, que mandava mais tendo maioria no Congresso. Que é verdade. Só que não tem responsabilidade. Os partidos elegem ou indicam seus ministros e o presidente da República, o governador, o prefeito, acaba sendo obrigado a se submeter à vontade dessas entidades que não mudam, não tem voto de desconfiança, não podem ser dissolvidas por ato do presidente e continuam aí brincando com o dinheiro do povo, definindo para si próprias o salário e coisas assim. Só que o poder esse poder discriminatório, a gente acabou descobrindo que não está apenas no Congresso Nacional. A desmoralização do poder judiciário atingiu limites absurdos quando a gente descobriu o salário de alguns desembargadores ou o que eles ganham, né? Porque aí vem os artifícios, salário básico, auxílio moradia, e não sei quais outros auxílios,
de gente que inclusive mora na cidade. E assim, Rio de Janeiro, a gente viu reportagem mostrando desembargador ganhando, sei lá, 400, 500 mil reais por mês. Não, isso é um assinte. Isso desmoraliza o Brasil. E os problemas existem. Nossa sociedade, e não as nossas elites, precisam vigiar. Competiria ao poder judiciário punir. Mas nem cadeia nós temos, até me diverte a lei da Copa que diz que vai ter que ter um tribunal especial, evidentemente vai ter cadeias. Nós não temos nem onde botar esse pessoal se houver um conflito generalizado aí. Aliás, a Copa do Mundo está revelando incoerências colossais. De um lado, o governo corta recursos para enfrentar uma crise econômica. Do outro lado, sustenta um acordo feito nos tempos do mundo maravilha. E o Brasil, como aconteceu em 1950, quer mostrar o que não tem. Além do fato de que o anúncio da Copa do Mundo em 14 cidades, além da mudança da legislação relativa a aluguéis, provocou um processo inflacionário colossal. Só não é maior porque a maneira de calcular isso aí está ao gosto e ao prazer do pessoal contratado pelo governo. Está certo que nós somos humanos, demasiadamente humanos. Então, é justo que as nossas fragilidades aconteçam. Mas qualquer ser humano também tem uma força muito grande. O mais idiota que seja, ele está vendo, está ouvindo, está comparando. Aí vendo esses programas de televisão mostrando gente ganhando fortunas inexplicáveis, vivendo uma vida estranha, e isso é uma realidade, porque são reportagens e novelas mostrando isso, a gente fica pensando de onde vem esse dinheiro. É certo que muitos ganham honestamente, ou em outros. Ontem ainda pela internet passou uma reportagem sobre contrabando de minérios. Parece que o Brasil, o volume desse contrabando é de 200 bilhões, não sei se de reais ou dólares por ano. Quer dizer, daria para manter, se isso fosse contido, um dos maiores exércitos do mundo, se necessário. Porque se o Brasil contém o contrabando, o preço desses minérios aumenta. E tendo dinheiro, o programa de moradia popular, em vez de distribuir esses cubículos que eles chamam de residências, poderia ser melhor. Nossas professoras poderiam estar vivendo melhor, policiais, povo que trabalha, catador, o indivíduo que trabalha na coleta de lixo, todos, até porque em muitas concessionárias a distribuição de lucro é discutível, porque aqueles que trabalham ganham uma miséria e um grupo lá de elite, que eles chamam de executivos, tem participação de lucros, tem salários altíssimos, mordomias. O problema não está só no serviço público, não, também está no serviço privado. Talvez com muito mais violência
do que possamos imaginar, porque todas as reportagens focam poder público, que é uma fração do que acontece nas grandes empresas privadas. De alguma maneira o mundo está errado. Né? Tudo bem, nós queremos a liberdade. Né? Eu admiro muito a forma norte-americana de existir, que é, acima de tudo, uma federação. A grande vantagem de uma federação de estados independentes é que aquele estado que se organiza mal paga o preço. Que não, que tudo vai para a União. Metade dos impostos vai para Brasília. Para fazer o quê? Para servir a uma corte irresponsável, dispersiva, né? Que não mostra utilidade. Parece que o povo esqueceu um pouco ensinamentos de há 2.500 anos atrás de Aristóteles. Fala de ética Nicômaco, a valorização das cidades, a valorização da vida pública, social, pública. Isso é importante. Nós temos no poder agora a geração que foi educada durante a época da ditadura e atingindo a terceira idade, pessoas que foram castradas durante o período militar. Essa gente está mandando no Brasil. E, lamentavelmente, com resultados terríveis. O Brasil está bem, em certos aspectos, graças à imensidão do seu território, à fertilidade. E é uma empresa estatal fantástica denominada Embrapa, né? Que eu vi diversas vezes recebendo prêmios por inovação, por capacidade de produzir coisas que as empresas privadas não tiveram disposição para fazer. E temos também Butantan, Fiocruz e outras coisas que, se tivessem recursos, com certeza fariam muito mais. Afinal, nós somos um país tropical, com um tipo de doenças que não existem na França, na Alemanha, na Dinamarca, que tudo é diferente. No Brasil, nós teríamos que ter uma estratégia de saúde, de segurança, de vida diferente. Quando falo de segurança, o Brasil tem uma fronteira imensa com seus vizinhos. Como é que o Brasil protege isso aí? Por que o contrabando está aí fácil, abundante e de qualquer tipo? Porque falta, né, segurança. As nossas Forças Armadas foram demolidas, foram abandonadas. As forças policiais, desde a crise que começou na década de 70, ou vamos dizer, foi preparada, foi um erro, por erro de avaliação da crise do petróleo, o Brasil quebrou. E isso se tornou evidente na década de 80, mas também mostrou, no caso do livro da Miriam Leitão, A Saga Brasileira, como era errada a nossa maneira de controle da moeda, o Sumoc, o Banco do Brasil, despejando fortunas nas mãos de pessoas que não tinham a mínima capacidade moral para conduzir, para fazer o que faziam e para receber tanto a
apoio sem resultados. Felizmente o Brasil melhorou nesse aspecto, mudou muito. Nós tivemos um progresso colossal do ponto de vista do controle monetário, mas está na hora de reduzir essa dívida, de reduzir juros. Se for preciso passar um ano parados, vamos reduzir a dívida, vamos baixar os juros. E o governo federal tem duas armas fantásticas, que é a Caixa Econômica e o Banco do Brasil. Com eles, o governo pode baixar dramaticamente, drasticamente, levar os juros onde quiser, que aí os bancos privados vão ser obrigados a ir atrás. Se os bancos estatais se comportam do jeito que fazem, é óbvio que as empresas privadas não vão distribuir dinheiro de uma maneira errada. E a tal da inflação, ela tem muitas causas, e a principal talvez esteja muito longe da simples vontade de comer, de viver. A Copa do Mundo, a decisão de trazer a Copa do Mundo para o Brasil foi uma decisão mal pensada, onde todos aplaudimos para depois vir a descobrir quais eram as regras dessa coisa chamada FIFA. O Brasil, a essa altura do carnaval, vamos dizer assim, poderia simplesmente abandonar a FIFA. Vamos jogar futebol na várzea, né? Vamos jogar futebol em vez de engordar comendo pipoca e vendo jogo de futebol em estádios monumentais. Isso não é esporte. Pode ser paixão, mas não é esporte. Então, foi com muita alegria que a gente viu ontem, né, a decisão do Congresso do Supremo Tribunal Federal aprovando a constitucionalidade da lei da ficha limpa. E o que aconteceu? O processo de formação e aprovação da lei da ficha limpa é uma demonstração que podemos ter outras leis produzidas por ONGs, pelo povo, e dependendo da dimensão de votos que atingirem, virem a se tornar leis. Porque se existe algo que legaliza uma lei, é a vontade do povo. É o povo que tem o direito de decidir que leis devam governá-lo. Não é uma corte, uma elite formada nem sempre com critérios razoáveis. Então, parabéns ao Supremo ao aprovar a lei da ficha limpa, que em cima de qualquer firula jurídica, nós temos que lembrar que o povo tem que ser mobilizado e conscientizado. Isso é possível. Hoje em dia, graças à internet, urnas eletrônicas, às telecomunicações, o governo federal poderia mensalmente estar fazendo referendos, colocando em discussão projetos. Para que Câmara disso e daquilo, gastando fortunas e entronizando pessoas que nem sempre merecem a dignidade que o cargo recomendaria. Está na hora de inovarmos
em termos de tecnologia. Aliás, esse livro da Hannah Arendt sobre a Revolução tem que ser lido, relido, estudado, porque é interessante ver no último capítulo como na época da formação dos Estados Unidos se discutia, pelo menos um dos pais da pátria, duvidava imensamente da autenticidade das assembleias, da representação, dos parlamentos. O poder emana do povo, para o povo, e seu nome será exercido. Agora, que poder? Em seu nome, de que jeito? Precisa? Nós temos hoje como, através de programas, softwares inteligentes, de questionamentos organizados, pôr nas mãos do presidente da República, do governador do Estado, do prefeito, pleitos e propostas de leis bem elaboradas. Afinal, existem universidades, OAB, associações, ONGs, que se disserem besteira, não terão sucesso. Mas se fizerem a coisa bem feita, vão incomodar. E precisamos cuidar das nossas fronteiras, precisamos evitar enriquecimentos ilícitos, precisamos ser fortes. O Brasil é grande demais para ser fraco. E como cuidar das fronteiras? O que fazer? Aí vem o rearmamento, não para invadir outro país, mas pelo menos para cuidar do nosso. Foi notável, foi flagrante a desmobilização das Forças Armadas brasileiras. Foi muito ruim para o Brasil. Estamos aí com plataforma continental, descobrindo petróleo, minérios de todo tipo. O que vai no meio do minério de ferro? Ou de que maneira eles levam? Pode levar até de avião, porque certos minérios valem fortunas. Então, a Amazônia, por exemplo, ela é fantástica e muito mal cuidada. Sabemos fazer os armamentos, os navios e o tipo de soldado capaz de viver lá. Por que não chegamos lá? Estamos chegando. O Coronel Heleno Nunes, numa palestra aqui na Católica, na Tuiuti, há uns anos atrás, foi brilhante. E mostrou como a coisa escorrega, escapa entre os dedos do nosso povo. E os interesses das fundações e ONGs estrangeiras, que representam o interesse de povos estrangeiros, é muito grande em cima do Brasil. Não podemos dar uma de trouxa, não. Agora, aqui dentro, o problema maior somos nós mesmos. Quando valorizamos a esperteza, a lei de Gerson, a agiotagem, a forma irresponsável até com que certos executivos dominam o país. E isso vem de longe. Não esqueço
no Rio de Janeiro, na década de 70, almoçando com um casal amigo que a gente conheceu, e ele dizia: olha, meu pai viu que se pagasse os impostos, fizesse tudo direito, quebrava. Ele era obrigado a agir como os concorrentes agiam. E a gente sabe que o governo federal tem controle de toda a movimentação financeira, sabe muita coisa. Põe a Polícia Federal em cima dos grandes. A gente nota um rigor violentíssimo em cima do pequeno empresário, do cidadão comum. Gasta-se divisões de funcionários, milhares e milhares de funcionários, para ver o que fazem. Por que não gasta esse povo para cuidar dos grandes sonegadores, dos grandes corruptores, dos grandes bandidos? Talvez porque alguns deles sejam íntimos do poder, íntimos demais. A gente sabe o nome deles, não é segredo para ninguém. Agora, enquadrá-los de que jeito? Infelizmente, o processo político brasileiro criou amizades e compromissos que foram pervertidos, mal usados. Nós não temos responsabilidade nenhuma com bandido. Nós não precisamos querer lealdade, alegar companheirismo, ou sei lá o quê. Essa é a esperança que nós temos na nossa presidente Dilma Rousseff, que ela ficou 4 anos na cadeia. Ela sofreu, ela viveu. Suponho que não tenha traído seus companheiros, tenha resistido às torturas, que tenha refletido sobre a vida em companhia de outras que agora ela escolhe a dedo para comandar o Brasil. Mas também nós sabemos as dificuldades que enfrenta, graças a uma Constituição feita para que as coisas mudassem, mas continuassem como estavam. Então, está na hora do Brasil mudar. Tudo depende do presidente da República, ou da presidente da República, doutora Dilma Rousseff, subir ao palanque, ser enérgica, mostrar a cara, lutar, não ter medo. A diplomacia nessa máfia às vezes atinge limites em que os bandidos precisam de serem tratados como tais, e o povo vai aplaudir. Ela certamente terá o apoio popular se usar isso aí. E o Poder Judiciário parece começar a mudar graças a uma mulher, Ângela Calmon. Não foi um homem que deu início a essa mudança, não. Foi a doutora Ângela Calmon. Ela vai viver eternamente no nosso coração.